O livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3, verso 1, diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Deus tem um plano eterno, e nesse plano eterno inclui os propósitos e as atividades de toda pessoa que nasce na terra. Quando conhecemos ao Senhor através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, devemos entregar a Deus a nossa vida, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O crente, a pessoa que está em Cristo, ela deve, conforme a linguagem paulina, ser um sacrifício vivo, deixar que o Espírito Santo leve a efeito o plano de Deus em sua vida. E ter a pessoa o cuidado de não se afastar da vontade de Deus. E se ela se afastar, ela vai perder a oportunidade quanto ao propósito divino que Deus tem para a sua vida. Daí entendermos o que significa o Cronos, que é o tempo de Deus, aliás, o Kairos, que é o tempo de Deus, e o Cronos, que é o nosso tempo. O nosso tempo, ele tem que estar em conexão, em harmonia com o tempo de Deus. Nós temos, por exemplo, as estações. Nós temos hoje um dia um pouquinho frio, estamos numa época ainda do inverno, então Deus tem as suas estações, os seus tempos. Se Deus tem as suas leis naturais, que são determinadas, que são leis que são confiáveis, e se não tivesse essas leis naturais, a ciência e a vida diária seriam caóticas, para não dizer impossíveis. Mas, neste mundo, nós sabemos que existem os tempos e as estações, como há uma providência que prevalece também em nossa vida. Se Deus mantém este mundo num equilíbrio, as nossas vidas também devem prevalecer neste mesmo equilíbrio. Desde antes do nosso nascimento até o momento da nossa morte, Deus está realizando seus propósitos, mesmo que nem sempre sejamos capazes de entender o que Ele está fazendo. Em certos momentos das nossas vidas, ficamos um tanto perplexos com alguma situação que pode ocorrer, e muitos perguntam por que eu tenho que passar por isso? Por que isso está ocorrendo na minha vida? Então, o sábio Salomão, ele está dizendo aqui com bastante propriedade que tudo tem o seu tempo determinado.
que tudo tem o seu propósito debaixo do sol. Então nós temos que olhar para Deus e ver e saber que Deus, ele ordena o tempo, ordena as estações. Todos estes acontecimentos vêm de Deus e em tudo devemos dar graças, porque tudo tem o seu devido tempo. A dedução é clara. Se cooperarmos com o tempo de Deus, a vida terá sentido. Tudo será formoso no seu devido tempo, até mesmo as experiências mais difíceis. Mas, se confiarmos em Deus, essas experiências, diz o sábio Salomão, que são formosas. No capítulo 3 de Eclesiastes, no verso 11, ele diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus tem determinado esse tempo. Portanto, devemos entender que a vida é um dom de Deus e que devemos confiar nele para que o seu propósito se realize em nossa vida. Deus tem um propósito para cada pessoa. Prezado ouvinte, o que falta muitas vezes é estarmos neste propósito. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Filipenses, no seu capítulo 2, verso 13, ele diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando encontramos a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta graça, que significa favor imerecido, começa a operar em nossos corações, para produzir nos nossos corações tanto o desejo quanto o poder para cumprir a vontade de Deus. Assim, Deus vai realizando a obra que Ele tem dentro de nós, mas é uma obra maravilhosa, uma obra da graça dentro de nós. Mas sempre devemos entender que depende também da nossa fidelidade e da nossa cooperação para com Deus. Ainda em Filipenses capítulo 2, verso 12, Paulo diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então a pessoa, ela tem que ser fiel, ela deve ser cooperativa para que esta obra seja realizada na sua vida no tempo determinado. Ele diz mais ainda no verso 14 a 16 de Filipenses 2: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual
resplandeceis como os astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Fica bem claro nesses textos que nós precisamos também cooperar com a obra do Senhor, para que a obra do Senhor ela se realize nas nossas vidas. E assim, a nossa vida, como diz o sábio, nós temos um tempo de nascer e um tempo de morrer. Nesse período de validade que o Senhor tem estabelecido para conosco, nós devemos ter a confiança, a certeza de que tudo está nas mãos de Deus. Deus é que tem o controle. Parece que hoje, através da ciência moderna, as pessoas, os homens, têm o controle da vida, da natalidade, do uso de espermatozoides e de óvulos para a fertilização in vitro. Hoje, o homem ele tem a técnica da eutanásia, do aborto e de tantas coisas que parece que fogem o controle de Deus. Mas nós devemos confiar na palavra do Senhor e saber que o nascimento e a morte não são contingências humanas, mas sim determinações divinas. E o Deus eterno, o Pai da eternidade, o eterno, ele está no controle de todas as coisas. Toda a nossa estrutura está na mão do Senhor. Por isso, o salmista, ele entendendo bem isso, ele dizia no Salmo 139, verso 13, ele dizia: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ele reconhecia essa soberania da parte de Deus e, dessa maneira, ele sabia que toda a sua estrutura genética estava sendo formada por Deus, e Deus é que está no controle de todas as coisas, e ele afirma agora, nesse verso 16 do Salmo 139, os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas. Que coisas maravilhosas quando uma pessoa entende esse sentido da vida. E ele diz: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Que Deus dê para você, prezado ouvinte, que o tempo da sua vida é curto, e nós
precisamos aproveitar esse tempo para servir a Deus, para ouvir a voz de Deus. Deus tem determinado hoje você ouvir esta palavra, e o propósito que Ele tem para esta palavra é que você abra o seu coração, se aproxime dele. Você ainda está debaixo do céu, está neste mundo. Um dia, todos nós estaremos na eternidade e nós precisamos do Senhor Jesus, que veio a este mundo nos oferecer vida, e vida com abundância, e vida eterna. Eclesiastes, ainda no capítulo 3, verso 14, diz, a parte A, eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Que Deus te abençoe neste dia. Senhor, que esse tempo de hoje seja um tempo de eternidade para todos os nossos ouvintes que estão em sintonia neste momento. Que a graça do Senhor esteja em cada vida, para que realmente esse cronos, esse kairós de Deus seja unido com o cronos de cada um deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.